Bem, aula de número 5. Então, em complementação à aula de número 4, que falamos sobre ciclo frigorífico fundamental, existem dois conceitos assim que também são fundamentais dentro do ciclo, que é superaquecimento e subresfriamento. Eu vou ler duas definições bem diretas, né, bem simplificadas, que eu acredito que esse é o objetivo aqui, né? São conceitos importantes, no entanto, às vezes é de difícil compreensão. O superaquecimento vai ocorrer quando um líquido ganha calor e se transforma em vapor. Tranquilo? Quando esse vapor é aquecido acima do seu ponto de ebulição, temos o superaquecimento, quer dizer, um vapor superaquecido. O superaquecimento do fluido refrigerante serve para garantir que chegue somente vapor ao compressor. Veja bem, estamos falando já de eficiência, tá? O superaquecimento não deve ser muito alto, pois pode prejudicar o rendimento do compressor e danificá-lo, lógico. Se for muito baixo, pode chegar refrigerante no estado líquido ao compressor para ser comprimido, ou seja, o compressor será danificado também, comprimir líquido, né? Já o subresfriamento é quando o refrigerante em estado líquido é subresfriado, esfriado um pouco mais, de modo a garantir que na entrada da válvula de expansão tenha somente líquido. Da mesma forma que o superaquecimento não deve ser muito alto e nem muito baixo, sob pena de danificar a válvula de expansão. Tá? Então tá aqui de novo o ciclo, né? A gente já viu esse diagrama aqui, né? Esse esquemático aqui, né? Então da entrada do compressor aqui, ó, no ponto 1, ó, eu tenho que ter somente vapor. A sucção só pode ter vapor, tá? Se tiver líquido, por exemplo, vai comprimir líquido e vai quebrar, tá? Se for muito quente, acima do normal, né, do normal, dentro de certos parâmetros, né, você vai danificar, o rendimento vai ficar ruim, vai esquentar demais e etc, e problemas à vista, tá? No ponto 3, ao contrário, estou falando aqui do superaquecimento. No subresfriamento, no ponto 3, ó, antes da válvula de expansão, aqui, ó, olha aqui, ó, eu tenho que garantir que só tenha líquido. Abaixa a pressão aqui para entrar no dispositivo de expansão. No desenho aqui está chamando de dispositivo, tá? Eu já estou dizendo válvula porque em VRV e VRF, são todos os módulos do curso aqui, o assunto, né? Usa-se válvula de expansão eletrônica, tá? Então eu tenho que garantir que só tenha líquido aqui, tá? É isso aí. Passou pela válvula de expansão, expandiu, baixou a pressão, né? E vai evaporar de novo e começa tudo de novo. É isso, basicamente. Então, por que eu estou explicando superaquecimento e subresfriamento? Antigamente tinha que regular isso, tá? Medindo-se as temperaturas, né? Olha aqui, ó. A temperatura antes e depois aqui, ó. Né? A temperatura no tubo de sucção, essa aqui, tá vendo? Ó? E a temperatura na seção depois, ou seja, esse trecho 1 aqui, ó, esse aqui, ó, teria que ser medido aqui, ó, medido, é isso aqui, gente, ó. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, né? Tô falando desse trecho aqui, ó, na saída do evaporador, indo já para a sucção do compressor, tá? Eu tenho esse pedaço aqui, tá vendo amarelinho aqui, vapor, ó. Terminou o vapor, transformou tudo em líquido, eu tenho mais esse trecho aqui, ó, para ter uma variação entálpica aqui, ó, na pressão constante, para garantir aqui que realmente eu só tenha vapor. Estou ganhando, né? Tô aquecendo mais ainda o vapor, estou superaquecendo aqui. Esse é o superaquecimento. Para que isso? Para garantir que o compressor aqui não vá puxar, no caso, não vá puxar líquido, por exemplo, tá? É isso. A função é essa. E ao contrário, lá em cima, depois que passa pelo condensador, eu tenho que garantir que só chegue líquido aqui na entrada da válvula de expansão, que é esse pequeno diferencial aqui, ó. A linha, tá vendo aqui? Líquido de alta pressão aqui, ó. Eu tenho que garantir que realmente tenha líquido aqui, tá? Só tenha líquido. Inclusive costuma ter um tanque de líquido aqui no desenho. Basicamente é isso. Eu vou ler para vocês. Esse aqui é um encarte da Tecunsa,
produtor de compressores, né? Aliás, todos os créditos a eles, tá? É fácil de encontrar esse artigo aqui na internet, né? Não é, eu nem precisei pedir. Se pedisse, talvez não teria problema nenhum, mas enfim, tá aqui só como exemplo, tá? Eu não sou dono nem da ilustração nem do encarte. Tá aqui o gráfico, ó. Aliás, olha aqui, olha quem tá aqui, ó. Condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansão. Os 4 elementos novamente, tá? Então, eu vou ler um pouquinho para vocês. O fluido refrigerante que circula pelo sistema de refrigeração está, ao longo do circuito, subresfriado, saturado, superaquecido. Medição representa meio útil para saber sobre o funcionamento e nortear adequações eventualmente necessárias. É para isso que precisa saber superaquecimento e subresfriamento. Os conceitos de superaquecimento e subresfriamento podem ser melhor explicados começando pelo mais abundante fluido existente no planeta, o R718, popularmente conhecido como água, sabiam? R718. De acordo com a figura ao lado, a água ferve a temperatura de 100 graus Celsius, o que nos leva à nossa primeira definição. A temperatura em que um fluido entra em ebulição é chamada de temperatura de saturação. Tá aqui, ó, 100 graus Celsius. Exemplo, água, tá bom? Um fluido em sua temperatura de saturação pode existir em 2 fases, líquido ou vapor, ou ainda como mistura dos dois. Líquido e vapor na temperatura de saturação são chamados respectivamente de líquido saturado e vapor saturado, lógico, né? No caso da água a 100 graus Celsius, ela existirá como água líquida, como mistura de líquido e vapor ou como vapor. Nós podemos facilmente observar essas condições quando usamos uma chaleira para esquentar a água até a temperatura de evaporação. Enquanto aquecemos a água, ela se converte em vapor, e a temperatura do vapor que sai da chaleira não excede a temperatura de saturação da água. No entanto, se adicionarmos calor ou vapor saturado, como mostra a figura 2, né? Veja abaixo, elevaremos a temperatura e superaqueceremos o vapor. Na referida figura, estamos aumentando a temperatura do vapor de 100 para 111 graus Celsius. Tá? É a história do calor sensível e latente, lembra também não? Tá aqui fervendo, ó, 100 graus Celsius, né? Eu aumento o fogo, vamos dizer assim, né? E a temperatura aumenta. Aliás, de 100 para 111 graus Celsius eu estou fazendo o que? Vapor superaquecido, é isso. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Enquanto aquecemos a água, ela se converte em vapor. E a temperatura do vapor que sai da chaleira não excede a temperatura de saturação da água. Mas se adicionarmos calor ou vapor saturado, elevaremos a temperatura e superaquecemos o vapor. Tá certo? A quantidade de superaquecimento de um vapor é determinada pela seguinte equação. Quantidade de superaquecimento igual à temperatura atual do vapor menos a temperatura de saturação, tá? Que é a temperatura de ebulição. Na temperatura de 111 graus Celsius, a quantidade de superaquecimento, portanto, é assim calculada. Ó. 111 menos 100 tem esse ΔT de 11, é assim. O superaquecimento é de 11 graus Celsius aqui. Tá certo? Uma complicação recorrente na determinação do superaquecimento advém do fato de que a pressão exercida no fluido influencia a temperatura de saturação. A água ferve a 100 graus Celsius, somente a 14,7 psi. Psi é pressão, né? O que é a pressão atmosférica média no nível do mar. Conforme a pressão aumenta no fluido, sua temperatura de saturação também aumenta. Aí é que está o segredo. Inversamente, conforme a pressão e o fluido diminui, sua temperatura de saturação também diminui. O fenômeno não consiste exatamente numa surpresa para quem mora, por exemplo, em Campos do Jordão, a aproximadamente 1.600 metros de altitude, e tem que ferver sua massa por mais tempo do que quem mora em São Paulo, aproximadamente 760 metros de altitude. Pressão nós estamos falando, né? Em Campos do Jordão, a pressão atmosférica média é de 12,2, ou seja, 2,5 psi, psi é pound square inches, viu? É pressão, abaixo da pressão atmosférica a nível do mar. Na pressão de 12,2, a água ferve a 95 e não a 100. Estão vendo aí a relação ou não? Pressão menor, temperatura para ferver a água menor, o que certamente desacelera o processo de cozimento. Isso nos leva à próxima definição. A curva que relaciona a pressão
a sua correspondente temperatura de saturação para um fluido é nomeada curva de saturação, também conhecida como curva PT ou pressão-temperatura. Parte da curva de saturação da água está ilustrada no gráfico abaixo. Aqui, ó, pressão, temperatura. Tá bom? Para melhor entender o superaquecimento, é necessário entender também o subresfriamento. A água que no estado líquido encontra-se abaixo de sua temperatura de saturação está subresfriada. Então, se temos água a 78 graus Celsius, qual é a sua quantidade de subresfriamento, considerando a pressão de 14,7? Muito bem. A quantidade de subresfriamento existente em um líquido qualquer é determinada pela equação. Temperatura de saturação menos a temperatura atual do líquido. Na temperatura de 78 graus Celsius, o subresfriamento, portanto, é assim calculado. Ó. Seria os 100 graus Celsius, que ele ferve ao nível do mar, menos 78, ou seja, 22 graus Celsius. Para terminar, fluidos refrigerantes. As definições de temperatura de saturação e curva de saturação nos levam a falar sobre refrigerantes. Refrigerantes são fluidos especiais, usados em aparelhos de ar-condicionado e sistemas de refrigeração, que permitem o resfriamento. Tais fluidos geralmente possuem temperaturas de saturação muito inferiores às da água e proporcionam pressões de operação desejáveis para a eficiência do compressor. Mas por que precisamos saber sobre superaquecimento e subresfriamento em um sistema de refrigeração? O pulo do gato está aqui, gente. Como explicado, o refrigerante que circula pelo sistema torna-se subresfriado, saturado ou superaquecido. A capacidade de medir o superaquecimento e o subresfriamento proporciona meios úteis para determinar se o sistema está operando corretamente. É para isso, gente. Um sistema básico de refrigeração consiste no seguinte conjunto de componentes que eu falei na aula passada: compressor, condensador, tanque de líquido está aqui, mas não seria o essencial. Válvula de expansão, pode ser termostática, igual ele pôs aqui, e evaporador, são 4 elementos, como aponta a figura 3 abaixo. Eis a figura 3, tá? A linha de... se o sistema estiver operando corretamente, a parte alta do compressor, né, até a válvula de expansão, possuirá em seu interior o refrigerante em todos os seus 3 estados, tá? Subresfriado, saturado e superaquecido. A linha de descarga contém vapor superaquecido em alta pressão. Conforme o vapor flui pelo condensador, a sua temperatura é reduzida, condensando numa mistura líquido e vapor, finalmente em líquido com uma pequena quantidade subresfriada. Tá? Condensador aqui, ó. Isso aqui é um esquema, né? Eu já mostrei isso antes no slide agora há pouco, né? Mas o que vocês têm que saber? O pulo do gato. Através de superaquecimento e subresfriamento eu posso medir o sistema, se ele está bom, se ele está ruim e o que fazer. Tá? Ele continua aqui, ó. A parte baixa do sistema, da válvula de expansão até o compressor, né? Da válvula de expansão aqui, ó, tá? Até o compressor, que seria a parte de baixa pressão. Isso. A parte baixa do sistema, até o compressor, normalmente irá conter refrigerante em 2 das 3 fases possíveis, saturado e superaquecido. O refrigerante, então, flui numa mistura de líquido e vapor para dentro do evaporador, onde se torna vapor superaquecido antes de entrar no compressor. Além do condensador e evaporador, é possível encontrar refrigerante saturado dentro do tanque de líquido. Isso ocorre porque podemos ter refrigerante subresfriado, fluido para dentro e para fora do tanque de líquido. Pode acontecer de haver ambos, refrigerante subresfriado e saturado, na interface líquido-vapor no tanque de líquido. Bom, gente, isso aqui é um esquema. Na verdade, eu li isso aqui para vocês para chegar, né, nessa conclusão aqui, ó. Olha o desenho aqui. Ó, botei aqui de novo, né? O que vocês têm que saber? Que eu tenho um superaquecimento, tá? Na entrada do compressor, que é para garantir que o compressor puxe apenas vapor. Porque se puxar líquido quebra, e se puxar vapor muito quente também dá problema de rendimento, tá? Ao contrário, na parte de cima, vamos dizer assim, tá? Do circuito aqui, ó, de condensador e válvula de expansão, tá? A parte de baixa pressão é essa aqui, ó. Vou passar uma diagonal aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, bem no meio aqui, nessa parte de cima, condensador e válvula é a parte baixa e evaporador e compressor é a parte alta, tá? Então,
superaquecimento presta-se para isso aqui, ó. Esse grau de superaquecimento aqui, ó, eu estou aquecendo um pouco mais o vapor, tá? O fluido, garantindo que o fluido refrigerante esteja a vapor, para que o compressor puxe e comprima novamente. Depois do condensador, onde eu só tenho líquido, eu vou dar uma sub-resfriada nesse líquido para garantir que eu só tenha realmente líquido para a entrada na válvula de expansão, que é de 3 para 4 aqui, ó, tá? É o que vocês têm que saber, é isso. E que superaquecimento e subresfriamento, no caso de VRV e VRF, já está pronto, você não vai ter que mexer nisso. Desde que, vocês vão ver, estudando os módulos depois, né, eu faça a quantidade de fluido adicional do sistema de forma correta. Ou seja, que eu coloque o adicional de refrigerante, que é calculado, medido, né, que o fabricante pede, de acordo com distância de linha, etc. Que eu faça direitinho isso, tá pronto, tá? No caso dos VRF e VRV, a válvula de expansão eletrônica é que vai mandar no superaquecimento. Geralmente 5, 6 graus de diferencial de temperatura. É isso, tá? Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Eu espero vocês daqui a pouco na próxima aula. Obrigado.